Graças a Deus, nosso Deus, irmãos. Feliz de estar aqui, estou em casa. É legal estar aqui, quase todo mundo me conhece. Estou olhando aqui com as carinhas diferentes. Eu não sei se eu estou ficando velho e não reconheço as pessoas, ou se tem bastante gente nova. Pode ser as duas coisas juntas, né? Segunda, pode ser. Dá um desconto por todo o meu respeito pelo irmão. Graças a Deus, todo mundo me conhece pelo nome e eu fico muito feliz de estar aqui. E apesar dos irmãos me conhecerem tão bem, me recebem ainda. Então é um sinal de que eu fui uma criança tão levada assim. E só mais um adendo. Algumas pessoas me perguntam, foram 20 quilos nos últimos 5 anos. O pessoal fala, se engordou e tal. Engordei, é verdade. Está enxergando bem, isso realmente aconteceu. E alguns irmãos até aquela memória daquele menininho raquítico, quase doente, de 50 quilos e tal. Está com uns 80 e tal. Mas abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 8, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Livro do profeta Isaías, capítulo 8, nós vamos ler os versículos 6 e 7. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Todos acharam? Eu gostaria de ler uma vez os irmãos em seguida repetissem a leitura todos juntos dos 2 versículos. Diz assim: em vista desse povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e está derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Os irmãos? Senhor, nós pedimos que a Tua Palavra encontre lugar em cada coração, Senhor. Nós sabemos o porquê deste texto, nós não sabemos o porquê deste texto, porque só Tu conheces cada coração dos que estão aqui, Senhor. Senhor, Tu sabes aqueles que vieram aqui por estarem tristes, por estarem precisando de consolo. Tu sabes, conhece o coração daqueles que estão necessitados de exortação. O Senhor conhece aqueles que estão precisando de salvação. Senhor, a Tua graça é multiforme. Ela vai se manifestar ao coração de cada um de formas que nós nem podemos imaginar. Mas nós pedimos, Senhor, derruba todas as barreiras, Senhor. Nós pedimos que cada coração aqui esteja atento à Tua Palavra, Senhor. Renova e transforma nessa noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vocês podem se sentar. Talvez você já tenha se perguntado por que é que as pessoas rejeitam a Deus. Nós entendemos, nós como cristãos, entendemos que a palavra de Deus é aquilo mais revigorante e mais prazeroso para nós quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós recebemos o consolo de Deus, quando nós somos exortados por Deus. E quando nós vemos a história da igreja, como Deus se manifesta ao longo dos anos, e nós não entendemos por que é que as pessoas
que nós temos, desse Deus que nós vivemos. E mais, às vezes nós encontramos pessoas que abandonaram o caminho de Deus. Obrigado. Certamente o seu galardão está guardado no céu. A Bíblia diz que aquele que traz água a um profeta certamente receberá seu galardão. Se fosse suco de laranja, o galardão era maior. E às vezes nós encontramos cristãos que abandonaram o caminho, pessoas que viveram no caminho de Deus durante muitos anos, que conheceram a palavra de Deus, que experimentaram os dons de Deus, mas abandonaram os caminhos do Senhor, rejeitaram o Senhor depois de conhecê-lo por muito tempo. E eu, como sou daqui da casa, tenho toda a liberdade de falar que esta igreja tem muitos desviados, tem muita gente que andou com a gente aqui e hoje não está mais. E eu sei que é uma pergunta que nós nos fazemos: por que essas pessoas rejeitam a Deus? E a partir desse texto que eu quero pensar e dar uma resposta, dar algumas respostas do porquê é que as pessoas rejeitam a Deus. E é me valendo da palavra dos profetas. E é interessante como os profetas estão localizados na Bíblia. Talvez você já saiba, mas quero apenas lembrá-lo. A Bíblia ela não está em ordem cronológica. Os profetas não estão na ordem, os livros não estão na ordem que foram escritos, eles estão arranjados de uma forma didática. E não por coincidência, os profetas estão lá no final. Porque é interessante que, da forma como está, porque nós podemos compreender como Deus falou ao povo. Nós vemos a história do povo e depois nós vemos como Deus falou a esse povo. E mais interessante ainda, pelo menos para mim, é que quando nós começamos a ler os profetas, parece que os profetas são todos mal-humorados. Porque o tempo todo eles falam: Deus vai destruir tudo. Olha, Deus está mandando você se converter. Olha, Deus vai vir e vai acabar. Olha, Israel, ouve porque ai de ti. Não dá a impressão que esse profeta é mal-humorado. Aí você faz aquela brincadeira, uma brincadeira desagradável. Você faz assim, pega a Bíblia. E isso é coisa de gente que não estuda a Bíblia, né? Quero ver o que Deus vai falar comigo. Aí você põe o dedo aqui, né? Aí geralmente você trapaceia, você põe o dedo mais para lá um pouquinho para cair no Novo Testamento, né? Porque no Velho Testamento você sabe que já vem bordoado. Então você joga o dedinho um pouquinho mais para lá para ver se cai ali. Ou no máximo você dê sorte um salmo para ver se cai o Salmo 23. Não, hoje Deus vai com você não vou abrir o profeta. Não, porque os profetas são mal-humorados. Mas a razão deles serem mal-humorados é porque eles estão numa fase em que eles estão anunciando o que vai acontecer se Israel permanecer no pecado. Eles estão dizendo: olha, Israel, presta atenção, vocês estão pecando. Eles estão profetizando, os profetas estão profetizando, exortando, e é por isso que dá essa ideia de mau humor, porque exortar não dá para fazer uma exortação com mau humor, com bom humor, não dá para fazer exortação com stand-up. A exortação, a profecia, ela é uma coisa dura, pesada, ainda mais com esse povo que não seguia, apesar de ser povo de Deus, esse povo não seguiu exatamente as palavras de Deus e foram se desviando e cada vez mais precisavam ser exortados. E aí, aquilo que os profetas iam dizendo ia acontecendo. Aquilo que os profetas falaram: olha, vai vir a Síria e vai invadir, vai levar vocês cativos. Ele levou: olha, se vocês não tirarem o Baal do meio de vocês, a mão de Deus vai pesar. A mão de Deus pesar. Olha, vai ficar sem chover durante 3 anos. E ficava sem chover. Mas isso mostra que a história não é obra do acaso, não é obra aconteceu por acaso. É a realização da lei de Deus. Simplesmente a consequência daquilo que Deus estabeleceu, e por isso essas coisas aconteciam. E aí talvez
você pensa assim, por que esse pastor aí está falando lá no Velho Testamento? Isaías é Antigo Testamento. Esses dias aí deu um maior furdúncio na internet, um sujeito aí foi num programa qualquer na televisão e disse que o Velho Testamento está caduco. E aí algumas pessoas vieram me perguntar: o que você acha disso? Eu acho que caduco é ele. Tudo que eu tenho a dizer. Porque se a pessoa não entendeu que a Bíblia é um todo, ela não entende, ou está caduca ou não é cristão. Como eu não posso acusar o sujeito de não ser cristão, eu acuso de caduco, é mais fácil. Porque o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11, diz que tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento é também para aviso nosso, é também para a gente. Nós temos que olhar as profecias do Antigo Testamento e entender que as leis de Deus que estão estabelecidas aqui servem para nós também. E quando um profeta diz: toma cuidado, vocês estão rejeitando as águas de Siló e estão preferindo Rezim e o filho de Remalias, esse cuidado é para nós também. Nós precisamos estar atentos para que nós não sejamos pegos de surpresa, para que nós não estejamos desatentos. Então, a partir dessa história, a partir desse contexto, é que eu quero começar a responder por que é que os homens rejeitam a Deus. Os homens rejeitam a Deus porque tem que admitir as consequências do pecado em sua vida. Os homens rejeitam a Deus porque aceitar a oferta de Deus significa admitir que a consequência do pecado em sua vida é algo real, é algo que de fato irá acontecer. E as pessoas não gostam disso. As pessoas não gostam de admitir que o pecado vai trazer consequências reais para a sua vida. Sabe, é sábio e é importante que a gente a cada dia procure a causa das coisas que estão acontecendo no mundo, com a gente. É sábio que a gente procure encontrar razões para as coisas que estão à nossa volta. E o homem que procura, o homem racional, e a razão é algo de Deus, e o homem racional que procura entender a razão de todas as coisas, quando não encontra algo simples, uma resposta lógica e filosófica, costuma colocar a culpa naquilo que não pode explicar. Então é muito comum as pessoas dizerem: não, isso foi por acaso, isso que aconteceu foi coincidência. Eu não gosto muito daquele termo jesuicidência, eu acho isso brega. Mas tome isso a princípio. As coisas que acontecem, elas não acontecem por acaso. As calamidades, as situações da nossa vida, elas não acontecem por acaso. Elas são consequência de alguma coisa. Tudo o que acontece conosco, elas são consequência de algo. E aí, quando a gente fala em violência, quando a gente fala em crise econômica, quando a gente fala enfim, de diversos problemas, e nós não encontramos, e os homens não encontram solução para esse problema, costumam colocar a culpa em algumas outras coisas que não podem ser, que não são do seu controle. Situação econômica. Não, por que a violência está crescendo tanto? O problema é a situação econômica do país. A situação econômica do país não é algo que eu controle, não é algo que você controle, não é algo nem que a Dilma controle, por mais que ela quisesse. É algo que foge do controle das pessoas, é um sistema muito complexo. Então é por isso, tá vendo? É a situação econômica, não dá para controlar. A gente vai jogando para situações que nós não podemos controlar. Só que eu, como cristão e como teólogo, eu digo que a principal causa da violência é o pecado. E é difícil quando a pessoa diz: não é pecado.
As pessoas estão assim porque estão sem Deus no coração. A situação do país é essa, porque as pessoas têm cada vez mais se afastado de Deus. Apesar das grandes igrejas que têm sido construídas atualmente, as pessoas estão cada vez mais longe de Deus, mesmo estando dentro de igrejas. Conheço muitos cristãos que estão longe de Deus, e as pessoas não conseguem admitir que o problema é pecado. As pessoas, é mais fácil dizer assim: não, o problema da violência é pobreza. Eu já ouvi muito isso em muitos círculos acadêmicos. Não, o problema da violência é pobreza. E eu uma vez tive uma discussão com um professor na faculdade, que ele falou isso: não, o problema é pobreza. Ele falou: opa, a gente tem um problema aqui. O que é? Eu sou pobre, cara, preciso da margarida. Eu sou bandido. Então, não é bom, não deve ser pobreza. Não deve ser problema. E nós temos um outro problema, porque a gente tem um monte de político no país, de berço de ouro, folheado a ouro dos 8 quilates, coisa linda. E o cara é bandido, corrupto, tem um aqui na cidade de Santos que tinha escravo na sua fazenda, de família, de berço. Então, se o problema é a pobreza, eu deveria ser um homem violento, e esse outro deveria ser uma pessoa maravilhosa. E não é isso que acontece. Nós temos muitos exemplos que nós poderíamos afirmar categoricamente que nenhum homem é rico o bastante para ser nobre, e ninguém é pobre o suficiente para ser bandido. Entra nas favelas, você vai encontrar a maioria das pessoas de bem. E vai no congresso, em círculos onde há pessoas de alta categoria, você vai encontrar muitas pessoas que não são pessoas de bem. A situação econômica não é algo que possa explicar a situação do mundo. Um exemplo fantástico que eu gosto muito é de Adão. Adão viveu no paraíso, tranquilão, tinha tudo. Não tinha crise econômica, não tinha inflação, ou como diz aquela velha frase, feliz era Adão, não tinha sogra. Mas conhecem. E apesar disso, até os meus filhos, feliz era Adão, não tinha sogra nem caminhão. Eu ouvi daqui as pessoas recitaram. Apesar disso, apesar de tudo ir para o bem de Adão, Adão pecou. Adão, sim, se decaiu ao pecado. Em última instância, quando nós vemos os profetas, nós entendemos que a história de Israel não é a história da ascensão do reino de Deus, mas é da queda do reino de Israel. Porque o Senhor escolhe aquele povo, tira do Egito, estabelece numa terra prometida com muitos milagres, prodígios e sinais, faz com que aquele povo tenha um crescimento, uma glória, chega no seu ápice em Salomão e vai decaindo. E vai cada vez decaindo até ser por completo espalhado pela terra. Até ser por completo. E hoje o país que nós chamamos Israel, é uma discussão que fica para outro dia, mas o país que nós chamamos Israel não é exatamente o Israel da Bíblia, porque o Israel da Bíblia foi totalmente espalhado pela terra. E é por isso que eu digo, não tente encontrar a razão dos seus problemas, ou a razão do seu afastamento de Deus fora de você. Não tente encontrar a resposta para as circunstâncias da vida fora de você. Comece a procurar dentro de você. Comece por você. Comece dentro do seu coração. Comece se perguntando como é que anda o seu relacionamento com Deus. Como é que anda a sua vida com Deus? De repente a vida está difícil, a vida está complicada. Começa fazendo outros. Eu não quero dizer que todo mundo que está passando por problemas hoje é porque está em pecado. Não é isso. Mas o que eu quero dizer é que a nossa vida começa de dentro de nós. Aliás, só um parênteses. Muita gente passa por problema exatamente porque se relaciona com Deus.
é exatamente a causa do problema, é o bom relacionamento com Deus. Uns porque o diabo está atacando a sua vida, outros porque Deus está peneirando, e o bom ouro é aquele que passa pelo fogo. O bom ouro é aquele que é purificado pelo fogo. Ouro que não foi purificado pelo fogo não tem muito valor. Então, mas dito isso, temos que ter cuidado, porque muitas pessoas não conseguem admitir que o seu bem-estar depende primeiramente do seu bom relacionamento com Deus. E a situação e a causa que nós vivemos foge ao nosso controle, mas se chama pecado. E pecado eu não consigo controlar. Pecado eu entrego no pé da cruz. Eu não luto contra o pecado. Porque a luta contra o pecado já foi perdida. E se não fosse assim, Deus não precisaria ter mandado Jesus para morrer por mim. Se eu pudesse vencer o pecado sozinho, eu não precisaria de Jesus. Se eu conseguisse me livrar daquele meu pecadinho de estimação, eu não precisaria de Jesus. E isso é um dos motivos porque as pessoas fogem de Deus. Porque elas precisariam admitir que o pecado tem consequências reais na sua vida. Consequências espirituais, psicológicas, sociais. É mais fácil tentar procurar uma outra solução do que admitir que o pecado é um problema na minha vida. O segundo motivo porque as pessoas rejeitam a Deus é porque o pecado as leva a recusar a oferta de Deus. Eu aprendi quando era adolescente aqui ainda, que o pecado não é ruim, o pecado é legal. O ruim é a consequência do pecado. Não conheço ninguém que, enquanto está no meio da realização do seu desejo pecaminoso, esteja triste. Para a maioria de nós, o pecado é uma realização. Pensa você que está acima do peso, vou dar um exemplo bem bacana. Você está acima do peso, você abre a sua geladeira e lá está a lata de leite moça. Mulher olhando para você. Ao seu lado uma mulher. Não conheço ninguém que ao dar aquela colherada, aquele leite moça, sinta peso na consciência. Ao contrário, é um deleite, é um prazer inigualável. O problema é a hora que você vai fazer aquele exame de sangue, o seu colesterol, triglicéridos, aí você começa a pensar: olha, não devia ter comido aquela lata inteira, devia ter parado no mercado, menos um pouco. Assim é o pecado, porque nós temos um problema: nós somos arrogantes. Da mesma forma como nós não admitimos as consequências do pecado, na nossa arrogância, o homem, quando eu falo nosso, digo na questão da humanidade, não estou falando da natureza do cristão, mas como humanos que somos, a nossa arrogância, a gente acha que vai resolver tudo. Dá um jeito, depois eu faço dieta. Meia horinha a mais de esteira e eu queimo essa lata de leite moça. Não queimo, porque você não vai nem para a esteira, você não vai. O sujeito já comeu a lata, não vai para a esteira, mas a gente acredita, a gente mente. O ser humano ele é capaz de inventar que ele vai para a academia. Não vai, você vai lá para isso aí. Mas o problema da oferta de Deus, o problema do Deus que vem até nós e nos faz uma oferta é que Deus vai mexer com o nosso pecado.
com os nossos desejos, a nossa vontade. O cristianismo é a única religião que eu conheço que tenta lidar com o pecado do homem. E por isso é tão difícil ser cristão. Porque, primeiro, a ideia natural do homem é de que o cristianismo é a religião do não pode. Não, o cristianismo não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. As pessoas entendem que ser cristão é obedecer uma lista de proibições. E quando eu obedeço essa lista de proibições, eu sou um cristão. Se eu não falo palavrão, não roubo, não bebo, não fumo, pronto, sou um cristão. O que as pessoas têm dificuldade de entender é que a oferta de Deus para a sua vida é te livrar do pecado, não é te proibir de pecar, porque isso vai te matar, isso vai te distanciar de Deus. Esses pecados vão trazer consequências terríveis para a sua vida, e Deus agora quer te livrar disso. Não é te proibir de fazer isso, é te livrar disso. É mexer com a sua vida no sentido de mudar o caminho de morte que as pessoas estão trilhando. Mas não dá. Pastor, se eu voltar para a igreja, eu vou ter que largar a balada? Não, não precisa largar a balada. Pastor, eu vou ter que largar a bebida? Não. Pastor, eu vou ter que largar? Não. Mas o que eu faço? Primeiro, Deus quer te livrar dessas coisas. Quem é mais jovem aqui já viu fim de balada? Tem coisa mais deprimente que fim de balada? Deus quer te livrar disso. É coisa mais terrível que encontrar jovens bêbados caídos na sarjeta, que perderam completamente a sua dignidade e valor humano. É disso que Deus quer te livrar. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso mais beber? Já viu fim de conversa de bêbado, como é que é? Já teve uma ressaca? Já sabe como é que é? Isso quer dizer que Deus quer te livrar dessas coisas, não é te proibir de fazer essas coisas. Me lembro de um pastor que uma vez perguntado, sabe o pastor perguntado, pastor, crente pode ir em festa? Crente pode beber? E a resposta do pastor foi sensacional. Guardei isso para a minha vida. Ele disse assim: não, crente pode ir na festa que quiser, com o vinho que estiver. O crente ele pode andar com a prostituta que quiser, com o ladrão que quiser, não tem nenhum problema. Até porque, primeiro milagre de Jesus foi uma festa de casamento, ele transformou a água em vinho. Jesus andou com várias prostitutas, Jesus andou com vários ladrões. O problema é, quando Jesus estava na festa, a festa estava caminhando para uma tristeza, e o milagre que ele faz restaura a alegria do casamento. As prostitutas que andavam com ele, depois que saíram de perto dele, iam em paz e não pecavam mais. Os ladrões que estavam perto dele chegavam e diziam: olha, Senhor, eu quero devolver em dobro tudo aquilo que eu roubei. Então é o seguinte, meu caro, se você não consegue ser igual a Jesus, não anda nesses lugares não. Não vai andar com uma prostituta, não vai andar numa festa, não fica perto de bebida. Não consegue ser igual a Jesus, fica longe, se afasta, porque a consequência vai ser terrível na sua vida, vai ser desastrosa na sua vida. Então preste atenção. Deus, quando chama alguém para perto de si, não é para lhe proibir, é para livrar. Mas as pessoas não querem ficar perto de Deus exatamente porque a oferta de Deus quer tirar daquilo que elas pensam que lhe traz alegria e vida, mas não conseguem perceber que lhes traz morte e tristeza. Mas digo mais, as pessoas rejeitam a Deus porque aceitar a fé cristã significa admitir a falência do projeto humano. Tem um salmista chamado Asaf.
Salmo 73, você pode anotar e ler inteiro na sua casa. Ele fala que ele quase desviou da fé, quase abandonou a fé que ele tinha no Senhor, por um motivo: ele via o sucesso dos ímpios, e o fato dele ver o sucesso dos ímpios fazia com que ele questionasse a sua própria vida, porque ele era um homem íntegro, servia a Deus e passava por dificuldades. Como é que pode os ímpios prosperarem tão grandemente e os homens justos passarem por dificuldades? Isso foi demais para ele entender, e ele diz que por causa disso ele quase traiu a sua geração. E isso é exatamente o que passam muitos cristãos que abandonaram a fé, ou muitas pessoas que se recusam a aceitar o chamado de Deus. É porque elas olham o sucesso de homens pecadores e dizem assim: não, se eles podem, eu também posso. Quando você diz assim: cara, você precisa voltar para Cristo, rapaz, Jesus está voltando, aí ele pensa em grandes homens de sucesso, aí ele pensa no Michel Teló. Ele fala: se esse rapazinho feio faz sucesso, eu também posso fazer, eu só não feio quanto ele. Eu entendi. Mas as pessoas pensam: não, se tem sucesso no mundo, eu posso fazer sucesso também. Tanto político corrupto que está aí ganhando dinheiro a roda e não acontece nada com eles. Tanta gente que está aí sem talento nenhum, cantando pagode, fazendo sucesso, eu posso também. Dá certo, é possível. Sim, existem esses casos de sucesso, mas são alguns casos. E Asaf, ele aprendeu a olhar esses casos de sucesso da maneira certa. Ele diz assim: até que eu entrei no templo do Senhor e olhei para o fim desses homens, eles logo são esquecidos, a sua glória passa. E é legal pegar esses cantores de sucesso de uma música só, porque essa galera some. Esses dias eu estava lendo, não faz parte da minha lista de leitura, mas eu fui ler uma entrevista com a Anitta, porque eu achei interessantíssimo. Ela reclamando que até hoje ela não conseguiu comprar uma casa própria. Com todo o sucesso que ela faz, eu tenho mais bens do que ela, sem sucesso nenhum. Ela não conseguiu comprar a sua casa própria. Pelo que a minha ficou minha casa, minha vida e tal. Nem isso ela conseguiu. E aí tinha um link de uma entrevista da Pitty. Pitty é outra que já foi esquecida também, tem uma galera que não lembra. A Pitty, ela, depois de 10 anos de carreira, conseguiu comprar um carro zero. Cara, eu tô legal que a Pitty tem a Anitta juntos. Olha que legal. Mas tem pessoas que acham que esse pessoal faz sucesso. Mas quando você vai olhar de perto, na verdade não tem sucesso. Na verdade é um fracasso. E Asaf aprendeu a olhar da maneira correta a vida dessas pessoas. Esse sucesso é efêmero, ele passa logo. Esse sucesso ele se desfaz muito rapidamente. E quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos buscando uma salvação eterna. Nós estamos buscando algo que não é para esse mundo, é para o porvir. Nós não ajuntamos tesouros aqui, nós ajuntamos tesouros no céu, nós ajuntamos tesouros para a eternidade. E admitir e aceitar o projeto de Deus é admitir que os projetos deste mundo faliram, que os projetos deste mundo não valem nada. É abandonar a sua vida e seguir uma vida diferente. Eu fiz, todo mundo sabe, quem não sabe vai saber agora, eu fiz, além de ter feito seminário, eu fiz pedagogia também. Fiz pedagogia numa universidade secular qualquer por aí. E muitas vezes, e assim, vida universitária é vida universitária. Enfim, quem sabe, quem não sabe, depois me explica. Mas muita gente
muitas das minhas amigas me perguntavam assim: por que você não aproveita a vida? Eu olhava assim, para mim aquilo era estranho, porque na minha concepção, e eu tenho certeza disso, eu aproveitei a minha vida, tenho aproveitado até hoje. Elas não aproveitaram a vida. E admitir isso, que sem Cristo o projeto de vida que nós temos não é aproveitar a vida, é pesado demais para muitas pessoas. E esses israelitas do texto que nós estamos nos apoiando, eles não estavam dispostos a aceitar o plano de Deus, simplesmente porque eles teriam que desfazer as suas alianças, desfazer os seus pactos com outros reis, teriam que arrancar os deuses do meio do povo. Muitos de nós, muitos daqueles que andaram no nosso meio, quando eu digo nós, estou dizendo nós de uma maneira geral, não estão dispostos a desfazer os seus pactos, os seus planos, a mudar o seu rumo, a deixar aquilo que fazem para seguir a Deus, a admitir que o plano que traçaram durante toda a sua vida vai dar em nada, que o sucesso que procuraram não serve para nada, que a carreira que planejaram é inútil. É muito difícil para o homem admitir isso. E é melhor viver sem Deus do que viver com Deus dessa forma. Quarto motivo porque as pessoas rejeitam a Deus é porque é preciso aceitar a realidade do perigo. O profeta que nós lemos, ele disse assim: olha, em vista deste povo ter desprezado as águas de Siloé e que correm brandamente e estar se derretendo de medo diante de Rezim e do fio de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles águas de Eufrates, fortes e impetuosas. É difícil admitir que a palavra de Deus vai se cumprir. Parece blá blá blá, falatório, gente chata. Você dizer, olha, toma cuidado. O que Deus está falando vai acontecer. E é impressionante quando nós estudamos a história de Israel e vemos como as profecias aconteceram de fato. É interessante quando nós analisamos e vemos como aquilo que os profetas alertaram aconteceu exatamente do jeito que eles aconteceram. Se nós olharmos lá para frente, de fato, o rei da Síria invadiu Israel. As pessoas têm dificuldade de entender que a realidade da exortação é verdadeira. Nós pegamos isso em todo o Antigo Testamento. A gente vê Noé falando: vai chover, isso é besteira, vai chover, e inunda tudo. A gente tem Ló falando: olha, Deus vai mandar fogo do céu aqui, não vai nada, Ló. Moisés falando: olha, Faraó, seguinte, deixa esse povo sair, Deus vai fazer proeza aqui, não vai nada. Isaías está falando: olha, o rei da Síria vai invadir, nada, só falatório. Em última instância a gente chega em Jesus, porque quando o profeta está dizendo que as águas, quando está falando de águas de Siloé, ele está falando das águas do Messias. Nós dizemos: olha, o Messias já vai vir, não vem nada, ele veio. E a gente diz: olha, cuidado, o inferno existe, não existe nada, ninguém nunca voltou de lá para falar. Cuidado, as consequências do pecado virão sobre a sua vida, nem nada. Olha, cuidado, Deus tem algo na sua vida, tem nada. É exatamente o cumprimento das profecias que nos faz ter a certeza da urgência do chamado ao Senhor. E talvez alguém diga aí: olha, mas isso aí era tagarelice daqueles antigos. Aquele povo não era instruído, era povo ingênuo, acreditava em qualquer coisa. Hoje a gente é instruído.
Hoje a gente é bem alertado, esclarecido. Hoje a gente tem internet, a gente tem as notícias ali online, a gente sabe da verdade, a gente vê as notícias e pesquisa. Aquele povo era todo. A gente é bem esperto. O que eu tenho que dizer para essa gente é o que Pedro falou na sua carta, que a glória do homem se vai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. A Bíblia está aí, sendo escrita, foi escrita no período de 2000 anos, já faz quase 2000 anos que encerrou o seu período de escrita, está válido, imutável e imexível, e nós conseguimos saber com certeza que esse texto é fiel àquilo que os seus autores escreveram, e tudo aquilo que foi falado se cumpriu, e há coisas que ainda estão para se cumprir, mas todos os indicativos que as profecias bíblicas se cumprirão estão aí. A volta de Jesus é iminente, mas tem muita gente que acha que esse povo era tolo. Tolo é aquele que não crê na palavra de Deus, que permanece para sempre. Você precisa ter cuidado. Se por acaso você está rejeitando a Deus, o perigo é real, o perigo é iminente. Por fim, gostaria de dizer para você, João capítulo 9, não precisa abrir, João capítulo 9, versículo 7, Jesus ele encontra, no capítulo 9, Jesus encontra um cego, e esse cego de nascença, ele vai até Jesus, e Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos do cego e diz: vai até o tanque de Siloé, que significa o enviado. Ele foi, se lavou e voltou vendo. Nós temos uma parábola nesse acontecimento que é sobre a salvação. Aquele que se lava na água de Siloé volta vendo Jesus. O que o profeta disse assim: olha, esse povo, em vista desse povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e estar se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Esse povo rejeitou a oferta de Deus, que era o Messias. Rejeitou porque tinha uma vida de pecado, tinha pactos que não podia se desfazer. Rejeitou porque cria que as suas alianças com este mundo é que eram verdadeiras. Rejeitou porque acreditava que confiar num rei poderoso era suficiente para livrá-los. E não era, e não foi. Deus, durante vários episódios na Bíblia, livrou o povo de Deus, e mesmo assim o povo de Deus se recusava a acreditar no seu Deus. Eu espero que esse não seja o seu caso nessa noite. A oferta de Deus, ela é simples, ela está perto de você. A oferta de Deus continua dia após dia, em sua misericórdia, estendendo a mão para você. Deus continua dia após dia se aproximando de você e dizendo: filho, beba dessas águas tranquilas, lave-se nesse poço que tem águas tranquilas, que são águas que jogam para a vida eterna. Claro que você vai ter que deixar o pecado, é claro que você vai ter que deixar algumas coisas, mas saiba, eu estou te livrando disso. E toma cuidado. Esse plano, ele é simples, ele é modesto. As pessoas têm facilidade, é impressionante como as pessoas têm facilidade de fazer planos complexos para a sua vida, ou mesmo crer em sistemas religiosos extremamente sofisticados, crer em algumas coisas que são muito complexas, mas recusam a oferta de Deus, o plano de salvação que é simples. Quando Deus diz assim: olha, você precisa fazer é só crer e se arrepender, entrega a sua vida, é apenas isso. É muito simples seguir Jesus, mas
tenha certeza, o que temos falado a respeito de Deus é eterno, não vai falhar. Tenha certeza que quando anunciamos que Jesus voltará, Ele certamente voltará, ainda que pareça que está demorando. Quando nós dissemos que Deus está olhando para você em específico, é porque Ele certamente está olhando para você e nunca deixará de olhar para você. Mas saiba que Ele não é misericordioso para sempre. Deus também é justo. Deus também é verdadeiro. E a justiça de Deus não falhará. Eu creio que a minha vida está debaixo da misericórdia de Deus, mas é porque eu fui lavado pelo sangue, e eu aceitei que o meu pecado me conduziria ao inferno, que o meu pecado me conduziria, que o meu pecado me fazia o caminho de morte, e eu reconheci que isso era real, e eu reconheci que os meus planos não eram suficientes para salvar a minha vida. E eu reconheci que esse perigo era iminente, aconteceria a qualquer momento, e por isso eu me escondi debaixo da cruz de Cristo, porque eu entendi que era mais simples na minha vida, e isso era a vida verdadeira. Tenho certeza que nós aqui conhecemos pessoas que rejeitaram a Deus. Tenho certeza que nós conhecemos muitas pessoas que já foram cristãs ou nunca foram cristãs e que têm rejeitado a Deus. Eu espero que você tenha aprendido algumas coisas do porquê essas pessoas rejeitam. Em última instância, o que é de principal é por causa do pecado. E pecado, a gente não é a gente que convence, é o Espírito Santo. Não tem argumento que resolva isso. Pecado a gente quebra o coração, a gente ora para a pessoa, porque é só Deus quem pode convencer, e é só você quem pode entregar o seu coração para Deus. Eu não posso entregar o coração de ninguém a Deus, é só você quem pode entregar o seu coração para Deus. É por isso que eu queria que você agora, nesse momento, abaixasse sua cabeça e orasse comigo. Enquanto você, cristão, ora, coloque aí no seu coração alguém que você conheça e que tem rejeitado a Deus e que tem sido intransigente no convite a se aproximar de Deus. E talvez haja alguém aqui que esteja considerando a possibilidade de abandonar a Deus. E considera isso. Não toma o caminho da morte, persiste no caminho de vida. E talvez haja alguém aqui que muitas vezes ouviu o convite para que venha para Jesus, que retome os caminhos de Deus ou que aceite os caminhos de Deus. Hoje Deus está chamando mais uma vez. Não espere que as ameaças se cumpram. Corra enquanto há tempo de misericórdia. Vamos orar? Ó Deus, esse povo está diante de Ti, oramos. E agora no coração de cada um aqui há uma pessoa perdida, Senhor. Há uma pessoa que certamente o Senhor quer salvar. Deus, nós pedimos que esses irmãos que estão intercedendo pelos perdidos sejam confortados em seu coração, Senhor, sabendo que a salvação pertence a Ti. Mas eu também oro, Senhor, para que cada um que está intercedendo por um familiar, um amigo, um colega de trabalho, Senhor, que seja dado a palavra de salvação a cada um desses cristãos que estão orando por esses perdidos. Eu oro para que cada um de nós tenha a palavra de sabedoria, tenha a palavra branda, tenha a palavra do chamado de Deus para a salvação para essas pessoas. Senhor, faz com que cada um aqui seja alguém que anuncia a palavra de Deus, sabendo, Senhor, que esse perigo é real, está por acontecer, que o anúncio de Deus é verdadeiro. Senhor, nos anima e nos dá urgência de trazer as pessoas que estão se perdendo, que estão no caminho da morte, trazer essas pessoas para o caminho de vida. Senhor, eu também quero orar por aqueles que estão com o coração duvidoso, que estão ouvindo o canto do mundo, estão olhando as paixões deste mundo, estão considerando a possibilidade de entrar por esse caminho. Senhor, muda o coração desses, Senhor, muda o coração dessa pessoa.
Não deixa, Senhor, que este encanto venha a tomar essa pessoa e leve essa pessoa para o caminho de morte. Senhor, restaura em nome de Jesus esse cristão para que ele não se perca. Também quero orar, Senhor, para aqueles que estão perdidos, se já foram crentes ou se nunca foram crentes. Senhor, que o Teu Santo Espírito toque nesse coração, que o Teu Santo Espírito fale com essa pessoa em nome de Jesus, que estejam abertos os seus olhos para que possam ver a glória de Jesus, pois são as águas de Jesus que abrem os nossos olhos e restauram a salvação. É o Messias quem nos salva. Senhor, não deixe essa pessoa considerando que é melhor permanecer no pecado. Senhor, traz de volta essa pessoa para o Teu caminho, Senhor. Traz de volta essa pessoa para que possa ter a salvação, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.